Olá, meus queridos irmãos cósmicos, tudo bem com vocês? Queridos, eu espero que sim, e que tudo de bom, que venha do universo, do nosso querido Deus, que tudo comanda, não é? Do nosso universo material, porque esse universo aqui, ele é material, né? Os universos paralelos, eles vão avançando, conforme vão avançando também os estágios dos espíritos que ali vivem. É isso que nós temos que saber. Esse nosso universo aqui, que a gente vive, o nosso sistema solar, bilhões de galáxias, trilhões de corpos, né? Planetas, asteroides, satélites, todos são físicos, todos são considerados materiais. Mas a graça de Deus, que tudo produz, que tudo cria e que chega até nós precisamos saber da nossa pequenez para pedir cada vez mais a proteção, o amparo, como eu sempre peço, inteligência, sabedoria e capacitação, que tudo mais virá. Não ficar parado pensando só em coisas materiais, né? Em alcançar, como a gente vê aí anúncio de certas igrejas, né? Evangélicas, a gente vê aí só colocando na cabeça do povo que o povo precisa de um iate, precisa de uma lancha, né? Precisa de um carrão importado, precisa de uma grande mansão toda equipada com vários empregados, né? A gente não precisa disso aqui. A gente precisa de ter conhecimento espiritual. Esse é o objetivo do nosso canal. Mostrar, não é? Orientar que nada disso vale a pena se você não tiver a paz de Deus dentro de você. Se não tiver o conhecimento espiritual que todos nós precisamos. Nós precisamos dos conhecimentos espirituais. Para isso, neste vídeo, nós vamos falar da mediunidade natural e da mediunidade de prova, e vamos falar das 3 leis universais. Não é? Primeiro, eu acho que eu vou falar das 3 leis universais, que é a lei do retorno, a lei da justiça divina e a lei do perdão. São as 3 leis universais. A gente vai falando e a gente vai comentando aqui. Todos, inclusive, todos os espíritos obsessores, todos, estamos sujeitos às leis universais. Todos nós, encarnados ou desencarnados, estamos sujeitos a essas leis. Conhecer e seguir estas leis é a chave para entender, curar e evitar todos os males espirituais. Já diz, né, o nosso benfeitor André Luiz, que todo mal em forma de saúde que a gente não tenha, né? Ou seja, as enfermidades que possam advir para nós todos, elas são de fundo espiritual. Todas as enfermidades, diz André Luiz. E realmente, né? Vocês vejam pelos vídeos que a gente vem fazendo aqui ao longo de todos esses anos, né? Como é que o processo espiritual, ele penetra em todos os nossos corpos sutis, né? Até desencadear uma doença no corpo físico. Então, as doenças do corpo físico, todas as enfermidades, todos os mal-estares, tudo, né? Seja de forma física mesmo, psíquica, emocional, bioenergética, seja lá do qual for, ela é de fundo espiritual. Então é por quê? Porque não seguimos as leis universais. Já está dizendo o nome, lei universal. Ou seja, é uma lei que é são leis que são para todo o universo. Não é só aqui para o planeta Terra, como as pessoas às vezes pensam, né? Não é só para cá. Não é só para o nosso sistema solar, que também está sujeito a todas essas leis. É para todo o universo nosso, que é um universo físico. Esse universo que a gente vive, a densidade dele é física. Vocês podem ver aí com esses telescópios, né? Tudo isso, esses aparatos tecnológicos agora, mais modernos,
dá para se notar que todos os corpos celestes encontrados, né, que são descobertos, eles são físicos. Vocês já repararam isso? Eles são físicos, né? É lua de tal satélite, é planeta, é satélite de tal planeta, é planeta fora do sistema solar, é planeta em zona habitável, né? São tudo que eles estão achando são orbes, né? São situações físicas, são materiais. Uns ainda mais atrasados que a Terra ainda, né? Porque não tem ainda estão em processo de formação, né? E outros estão ainda já mais avançados que a Terra, os gigantes gasosos do nosso sistema solar e tudo mais. Tudo é físico. Esse universo aqui é físico. Vocês estão compreendendo? Não estou falando da Terra só. Não estou falando só do nosso sistema solar. Não estou falando só da nossa Via Láctea, né? A nossa galáxia mãe. Não estou falando disso. Eu estou falando de bilhões de galáxias. De um universo que nós estamos ainda vivendo. Vocês vejam como nós somos pequenos em matéria de conhecimento espiritual, para estarmos vivendo num planeta de dimensões geograficamente pequeno, né? E de espiritualidade muito pequenininho também, né? Porque os espíritos que precisam ainda remover todo esse aparato de coisas negativas vêm morar aqui, né? Reencarnar aqui. A Terra é um deles, né? Onde se reencarna. Então nós temos a lei do retorno, né? Uma das 3 leis universais. A lei do retorno. No passado, os obsessores não foram inocentes. Eles estão nessa situação devido a escolhas que fizeram quando encarnados. Todos nós. Se nós pararmos para pensar, se a gente não tirar da nossa cabeça inveja, se a gente não tirar da nossa cabeça vingança, olho grande, querer ter mais que o outro, né? Todos esses processos negativos, nós podemos nos tornar obsessores quando a gente se for. Eu não quero ser uma obsessora de ninguém, vocês querem? Eu acho que não, né? Nós estamos aqui para avançar espiritualmente, não é? Nós estamos aqui na Terra, nesta encarnação, principalmente essa que eu sempre digo que é a mais importante de todas que já tivemos. Por mais explicação que eu dê, sempre tem alguém que me pergunta, mas por que ela é a mais importante? Não deve conhecer o nosso canal, de certo, porque se já conhecer certos vídeos que eu já fiz mais para trás, vai entender por que essa encarnação, como eu já falei inúmeras vezes, ela é a mais importante que estamos vivendo atualmente, com o espírito reencarnado aqui. A nossa alma, nesse momento, ela passa por situações as mais importantes. Vocês vejam, se todos nós não somos inocentes, tanto é que estamos aqui, obviamente precisamos mudar em algum sentido. E esse mudar em cada sentido, nós mesmos é que precisamos analisar nosso campo mental e mudar, né? Vamos fazer a reforma íntima. Oração somente não faz a nossa reforma íntima. A oração, ela ajuda a que a gente tenha e faça uma reforma íntima, não é? Então é daí que a gente precisa evoluir. A partir de nós mesmos. Ninguém vai entrar no seu campo mental para te mudar. Para me mudar. Nós mesmos é que temos que nos mudar. Parar, analisar o que será que Deus não gostaria que eu estivesse fazendo. Não é mesmo? E mudar. A outra é a lei da justiça divina. Se um obsessor praticar justiça com as próprias mãos, contra seu obsidiado, também é condenado pela justiça divina a pagar pelos seus atos. Quer dizer, ninguém pode fazer justiça com as próprias mãos, não é? Não, a justiça que há aqui na Terra, a justiça dos homens, as leis dos homens, né?
elas são necessárias num mundo como o nosso, para dar um certo corretivo a certos espíritos que praticaram muito mal e que precisam estar afastados de toda a sociedade, daquela sociedade que não faz mal aos outros. Então, uma sociedade que não faz mal aos outros precisa estar abrigada, né, pelo manto, né, comandado pela espiritualidade das leis dos homens. As leis dos homens são assim, vamos dizer, um corretivo. Elas são necessárias a mundo como os nossos. Todos os mundos que estão, vamos dizer, nesse nível da Terra, eles precisam ser comandados por leis. E como nós vimos no começo, as leis universais, elas são leis para o nosso universo. Esse universo físico no qual a gente ainda vive. Muita gente não entende como esse universo a gente vai mudar de patamar. A gente só vai mudar de patamar para um melhor num mundo de universo menos denso que esse nosso aqui. Porque existem os universos paralelos. Né? Paralelos, ou seja, vai passando do pior para o melhor, aos pouquinhos, gradativamente. Vocês estão compreendendo? Então é por aí que a gente tem que agir. Como eu acabei de explicar na lei da justiça divina. Ninguém pode fazer justiça com as próprias mãos. Ninguém pode fazer justiça contra si próprio, se suicidando, porque não se morre. Ninguém pode fazer justiça com as próprias mãos. Alguém fez um mal, contrata um assassino de aluguel e vai lá, manda matar a pessoa. Não é? Ninguém pode fazer isso. Ninguém pode matar um marido que largou a mulher por outra. Ninguém pode pagar um assassino de aluguel para ir lá matar a mulher e o homem. Ou vice-versa. Né? Ninguém pode fazer isso. Vocês estão compreendendo? A terceira lei é a lei do perdão. Na escola da vida, o perdão sincero e verdadeiro é uma das ações mais fortes e importantes que se pode fazer quando encarnado ou desencarnado. Porque a gente tem que aproveitar a nossa situação de espíritos reencarnados, como eu já falei em vários vídeos, para voltar à amizade, fazer o possível, né? Para voltar àquela amizade que tínhamos antes com as pessoas. Por se algum motivo aconteceu que houve uma contenda entre seres daqui que estão reencarnados, é importante fazer o possível para que essa pessoa, né, volte às boas conosco, não é? De alguma forma, fazendo-a a entender o nosso lado. O que aconteceu pelo nosso lado. Pensar e também pensar como se a gente estivesse com aquela pessoa. Se nós fôssemos aquela pessoa, a gente tem que pensar como se a gente fosse. Será que a gente ia pensar daquela forma quando houve a contenda entre aquelas pessoas? Será que se a gente se colocar no lugar dela, a gente pensaria também como ela? Ou não? Então, por isso, a lei do perdão, ela é a terceira lei, né, universal, ou seja, universal. Ela é obrigatória em todo o nosso universo. A lei do retorno, ela é obrigatória em todo o universo físico, porque esse universo que eu estou falando aqui, eu estou falando de um universo físico, né? Todos os planetas e sistemas e galáxias estão sujeitos a essas três leis deste universo, desse universo físico, tá? E a lei da justiça divina e a lei do perdão. Tudo isso está enganjado, né, no mesmo patamar, no mesmo nível de vibração. Todo o nosso universo está enganjado. É por aí que a gente precisa da nossa mediunidade sendo trabalhada. Ou a mediunidade natural ou a mediunidade de prova. Como eu falei no princípio do vídeo, que a gente ia dar aqui uma palhinha, né? Dar uma dicasinha de o que são essas duas mediunidades. Porque agindo dessa forma, desbloqueando a pineal, fazendo orações, fazendo a reforma íntima, nós vamos, de certo, acertar nosso lado espiritual. Teve até uma menina que falou aí, né?
estava falando aí num comentário, ela sempre fala que, se não me engano, é a Solar System, se não me engano. Ela estava falando, tirando os prós e contras, se é a favor ou não da dona Sina, daquela, das picadas, se aquilo é necessário. Olha, eu digo a ela, e digo a todos vocês que ficaram na dúvida quanto àquele comentário, que eu vejo sempre pelo lado espiritual da coisa, mesmo estando reencarnada aqui. Eu estou num processo de evolução, como todos vocês. Eu não sou contra as donas Sinas, né? Vocês estão entendendo, né? Eu não sou contra as donas Sinas. Eu nunca fui contra, eu estou contra a esse modo de agir atual. Porque foi uma coisa muito de um minuto para o outro, né? Foi uma coisa muito para se ganhar bilhões, os grandes laboratórios ganharem bilhões, né, de dólares com isso, né? Não é o fato de eu ser contra ter algo que vá nos tirar alguma doença. Não, não é isso, Solar System, você não entendeu. Eu acho que até agora você não compreende o meu lado de analisar coisa. Eu sou contra o modo conforme fizeram com o povo. É isso que eu sou contra. Eu não sou contra a dona Sina nenhuma, que eu já tomei muitas donas Sinas na minha vida, né? Principalmente em criança. Uma vez eu já até contei, minha mãe chegou na escola, tinham chegado lá com aquela pistola deste tamanho, que é aquelas que dão a marca no braço, né? Ainda bem que eu fiquei com a marca pequenininha. Eles botaram as nossas salas todas enfileiradas e foram chapando a pistola no... E a pistola não era descartável não, tá, pessoal? Era uma pistola de metal deste tamanho. E passava a criança, eles iam enfiando aquela pistola, não era descartável, não era limpa com álcool. Eu não sei como era aquilo, só sei que acabaram com aquilo, né? Então, eu tinha tomado e ela inflamou. Eu fiquei com febre vários dias. Aquilo inflamou, ficou muito feio. Aí, quando não podia coçar, quando a casca caiu, ficou a marca. A marca eu tenho, ainda bem que eu tenho a marca pequenininha até hoje. Então, e também outras vezes, levei meus filhos todos para vacinarem contra as doenças infantis, né? Todos os meus filhos, eu levava no dia certinho marcado. Então, eu não sou contra as sinas, né? Eu não sou contra as sinas, eu sou contra o modo que fizeram com o povo, né? Imprensaram o povo, por questões também políticas, né? Imprensaram o povo, os grandes laboratórios brigando por ver qual seria o melhor para vender, né? Porque o intuito deles só é vender. O intuito deles não é ver, praticamente, acho que ninguém curado, não. O negócio o povo virou cobaia, é bode expiatório. O povo é grande cobaia, né? Do que está vivendo agora esse momento atual. A verdade é essa. Eu não sou contra as sinas, entendeu? Eu sou contra o modo que agiram. Então, voltando aqui ao assunto, a mediunidade natural, ela nasce com a pessoa. A diferença é essa, tem a natural e a de prova, né? Porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Então, essa natural, ela nasce com a pessoa. Se desenvolve esse dom sem problemas durante toda a vida, não acarretando nenhum problema maior na vida íntima da pessoa escolhida. A pessoa, ou seja, a pessoa já nasce com aquilo, nasce com aquele dom, já traz aquilo de outras vidas, na verdade, né? É um presente natural para a evolução do espírito. A mediunidade natural, ela é um presente pela evolução que o espírito conseguiu em toda a sua trajetória. Vocês estão compreendendo? Trazendo felicidade e contentamento para as pessoas possuidoras da mediunidade natural. Então, a mediunidade natural, desde criança já via coisa, já é um médium de berço chamado, né? Até já falamos isso em outros vídeos, né? O chamado médium de berço, que já traz aquela clarividência, já traz a clareaudiência, já traz, né? Porque tem o laríngeo muito evoluído, né? Ele é de psicofonia, né? Ele escuta o espírito falar. Na verdade, o médium que escuta o espírito falar,
Ele não é só o clareaudiência, né? Porque aqui também nós temos chakras. Chakra dos ouvidos. É o chakra laríngeo, esse que o menino até mexeu comigo, né? A senhora precisa cuidar do seu... que eu tava tossindo no vídeo. Aí ele falou, a senhora precisa cuidar do seu laríngeo. Mas eu cuido de todos os meus chakras, né? Que eu não sou boba. É que o meu chakra laríngeo, eu expliquei no comentário, que ele é muito usado, meu chakra laríngeo. Tanto nas falas, né, com as pessoas, quanto na fala com os espíritos, com os mentores, com os espíritos amigos que vêm, ou mesmo com os espíritos dos nossos clientes, né? Com os espíritos que estão com os nossos clientes e que há necessidade de evangelizá-los e eles vêm se reclamar deles, das pessoas, né? Então a gente tem que catequizar, tem que evangelizar, né? Na apometria. Então é usado muito, eu uso muito o meu laríngeo. E o laríngeo e o humeral, que é o chakra na esquerda no omoplata, eles são usados pela mediunidade, né? Por isso que o meu ombro, ele às vezes é muito doído, eu tenho que fazer a descarga, né? Porque olha só o perigo que essas pessoas ficarem fazendo vídeo aí de internet, de pessoas que não sabem nada das coisas, de pessoas que não têm autorização espiritual para estar fazendo certas coisas, pessoas que não sabem nada ainda da vida espiritual, não é? Porque nós vamos ver nos próximos vídeos quem habita o mundo astral, não é? Então fica fazendo associações com espíritos das trevas, né? Ficam fazendo, nós vamos ver quem são os espíritos nos próximos vídeos que habitam no mundo astral, nós vamos ver. Porque o humeral e o laríngeo, eles são chakras de comunicação, né? Então a gente precisa muito estar sempre, né, tomando uma água solarizada, né, assentando os giros dos chakras, desses dois chakras aí, né, assentar os giros do chakra laríngeo e do humeral. Precisamos muito. Às vezes, pessoal, eu vou contar aqui uma história para vocês. Às vezes eu estou aqui fazendo um vídeo e vem um espírito e começa a falar de alguém que eu estou tratando. Eles não têm noção, não é? Eles não têm noção. Então eu tenho que estar, às vezes, eu tenho que, às vezes, fechar um pouquinho o meu chakra humeral para que essas comunicações, às vezes, vamos dizer assim, um pouquinho indesejáveis, elas não venham naquele momento. Aí depois que eu for fazer os trabalhos, aí sim, eu abro ele um pouquinho, entendeu? Eu tenho que fazer assim. É assim que funciona. Então, pessoal, não tem como as pessoas que não conhecem, não têm um pingo de conhecimento do mundo espiritual, do mundo astral, e de mediunidade, de espiritualidade, não devem se aventurar em certas coisas só porque ensinaram na internet. Eu vejo aí muitas pessoas da internet que não ensinam certo, não ensinam correto. Eu que não vou botar lá o meu comentário no canal de ninguém, eu não vou fazer isso, mas é a grande verdade. Então a mediunidade natural, naturalmente, esses chakras, eles se abrem. E às vezes estão muito abertos, a gente tem que ir fechando. E não é de um minuto para o outro. Tem que ir fechando aos pouquinhos das pessoas. Nesse meu caso aqui, eu tenho que ir fechando as pessoas, entendeu? E a mediunidade de prova? A mediunidade de prova, já diz o nome, né? Ela é uma outra face, né, da mediunidade da forma geral. É um termo, mediunidade de prova, foi usado pela primeira vez pelo estudioso espírita Edgar Armand, na Federação Espírita do Estado de São Paulo. Essa mediunidade não nasce com o indivíduo e muitas vezes ela vem como parte do crescimento espiritual, em virtude de karmas passados que a pessoa carregou para essa vida. Como já foi falado em vários vídeos, a gente traz karmas de outras vidas que precisamos ir acertando a cada momento, com cada pessoa que convive conosco, né? Porque mesmo num ambiente de trabalho, por exemplo, a pessoa apareceu lá e já não foi com a sua cara, isso aí não foi à toa que aconteceu. Não é? Isso não acontece, entendeu, pessoal? De um minuto para o outro. Isso não acontece assim porque tinha que acontecer, meu Deus, foi uma coincidência. Tá? Não foi não, isso aí
E são certas coisas, que são certas pedrinhas que vão entrando no sapato da gente, que a gente vai tendo que separar e jogar essas pedrinhas fora. É isso, na verdade, é isso que acontece. Podem a mediunidades naturais e de prova, tem ambas o objetivo de ajudar almas e pessoas em sofrimento, né, a reconciliarem-se com o divino e crescerem espiritualmente. Então, todas as duas mediunidades, como a natural, como a de prova, o objetivo é esse, né, ajudar as pessoas que estão em sofrimento, né, e fazer essas pessoas, né, pensarem o que é o divino. Eu tenho uma centelha do divino aqui dentro de mim. Você tem a centelha do divino dentro de você. Todos nós temos. Então, a gente precisa acertar, né, reconhecer essa centelha divina. Precisamos reconhecer para dar mais valor e vivenciar ela no nosso dia a dia. Alguns médiuns de prova podem passar a vida toda trabalhando no desenvolvimento do seu dom. Olha só, podem passar a vida toda. Né? Porém, apesar de ser uma paga pelos erros de vida passada, a mediunidade de prova traz recompensas àqueles que possuem paciência, né? Paciência é a palavra, e resiliência é a outra palavra, para aceitar as dificuldades que esse tipo de poder traz para as suas vidas. É um presente, mas é um presente que a gente vai exercitando, né? Nosso perdão, vai exercitando a paciência, vai exercitando a resiliência, para que a gente pode passar toda a vida. Vocês viram aqui, o médium, às vezes, de prova, ele pode passar toda a vida fazendo isso, mas é uma necessidade, entenderam? Mediunidade natural ou de prova, no fundo, o que importa é a missão que esses poderes divinos designam para certas pessoas, seja por recompensa ou como forma de pagar pelos seus karmas. Elas trazem um alívio a muitos seres inocentes que precisam dessa intermediação entre o humano e o divino para seguir com seu caminho rumo à iluminação plena e à pacificação de espíritos que precisam de conforto. Então, esse é o objetivo da mediunidade, né? Tanto a natural quanto a de prova, esse é o objetivo. Pagar pelos erros do passado, ajudar pessoas que estão em perseguição, que precisam de pacificação, né? Porque é uma intermediação, né? O médium já diz o nome, é um intermediário entre o humano e o divino, entre o mundo físico e o mundo espiritual. Por isso é muito importante saber da sua mediunidade, procurar ter uma forma de agir com a sua mediunidade. Não precisa você estar dentro de uma casa espírita, não precisa você estar dentro de um templo. Já falei em outros vídeos, não há necessidade disso, né? Você pode desenvolver a sua mediunidade em casa, fazendo uma caridade. Você pode começar por aí, porque o caminho é longo. Pode ter a certeza que o caminho é longo para quem tem mediunidade de prova. E também para quem tem a mediunidade natural, porque às vezes vê e não aceita, sente e não aceita, né? Aí não sabe como fazer aquilo funcionar perfeitamente, né? Não sabe como fazer aquilo funcionar corretamente. Mas não é difícil, né? Eu já expliquei, é simples até. Já foi explicado em outros vídeos para trás. Já foi muito bem explicado isso. Ter muito cuidado com os assédios espirituais que andam por aí rondando agora, né? A internet, né? Porque tá difícil. A internet, ela é muito boa, mas também tem muita coisa errada. E nessa coisa errada aí, nós precisamos de desenvolver, né, nosso sentimento, ó, a intuição. O médium, ele precisa ter intuição. Se o médium não tiver intuição para o bom ou para o ruim, aí a coisa fica mais complicada, o andamento do caminho fica mais difícil, mais trabalhoso. Vai ter o andamento, mas fica mais trabalhoso, ok? Fiquem com Deus, pessoal. Namastê para todos. Vão clicando aí no nosso like, vão dando para os amigos, familiares, vão fazendo seus comentários. Eu tenho muitos comentários aqui ainda para explicar, que não deu tempo de eu pegar. Mas vamos lá, pessoal. Vão clicando aí, vão dando seus likes, vão fazendo seus comentários. Eu agradeço a todos.
Eu ofereço o meu carinho, a minha paz, a minha tranquilidade, o meu abraço a todos vocês. Que todos vocês fiquem cada vez melhor em todos os setores, é o que eu desejo. Sintam-se abraçados e beijados por mim e pela espiritualidade amiga que tudo vê para ajudá-los. Peçam orientação a Deus, peçam orientação a Jesus, que Ele vai mandar a resolução de todo o sufoco que alguém possa estar passando aqui, ok? Beijo, pessoal. Fiquem com Deus.